Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Nós vamos encerrar a lição deste trimestre dos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina, que teve como tema o livro dos Salmos. E na lição de número 13, que teve como tema Espere no Senhor, teremos o primeiro texto que vem do livro A Ciência do Bom Viver, com o tema A Disciplina da Prova. E lemos: para viver tal vida, para exercer tal influência, requer-se a cada passo esforço, abnegação e disciplina. É porque assim não compreendem que muitos tão facilmente desanimam na vida cristã? Muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se, como nunca, rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que seu caráter se assemelhe ao de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor e, contudo, são postos em circunstâncias que parecem provocar toda a malícia de sua natureza. São-lhes reveladas faltas de cuja existência jamais haviam suspeitado. Como o Israel de outrora perguntam: se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas essas coisas? Nós lemos em 1 Pedro 4, versos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. É justamente porque Deus os conduz que essas coisas lhes sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, podiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos. Dá-lhes oportunidades de corrigirem tais defeitos e de se tornarem aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo a depurar-nos. Não lança pedras sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo, a fim de provar que qualidade de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. O oleiro toma o barro e molda-o segundo lhe apraz. Amassa-o e trabalha-o. Divide-o e volta a juntá-lo. Emudece-o e depois seca-o. Deixa-o e em seguida, durante algum tempo, sem lhe tocar, quando está perfeitamente maleável, prossegue na obra. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Provérbios 4:7. Tarefa de fazer dele um vaso. Molda-o numa forma, e alisa-o e pule-o em volta. Seca-o ao sol e coze-o no forno. Torna-se um vaso, então, apto para servir. Do mesmo modo, o Supremo Artista deseja moldar-nos e formar-nos. E como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuraremos fazer a obra do oleiro. Compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo Supremo Artífice. Lemos em 1 Pedro 4, versos 12 e 13. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. À plena luz do dia, e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procure ensinar-lhe. Aprende um fragmento desta, um trilo daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e a coloca onde o pássaro não ouvirá senão o canto que lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta de novo modular aquele canto, até que por fim o entoa em perfeita melodia. Pode então sair o pássaro da obscuridade e voltar à luz. Não esquecerá jamais a melodia que se lhe ensinou. É assim que Deus procede com seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar, e quando o houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Muitos estão insatisfeitos com a sua profissão. Encontram-se talvez num meio incompatível. Seu tempo é ocupado em trabalho vulgar, quando seriam, pensam eles, competentes para responsabilidades mais elevadas. Por vezes, seus esforços parecem-lhes não apreciados ou estéreis, e o futuro apresenta-se-lhes incerto. Lembremo-nos que nosso trabalho, ainda que o não tenhamos escolhido, deve ser aceito como tendo sido escolhido por Deus para nós. Seja ele agradável ou não, temos obrigações de cumprir o dever que se nos apresenta. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Se o Senhor deseja que levemos uma mensagem a Nínive, não lhe será agradável que vamos a Jope ou a Cafarnaum. Ele tem motivo para nos enviar aonde nossos passos foram dirigidos. Talvez lá houvesse alguém em necessidade do auxílio que lhe poderíamos prestar. Ele que enviou Filipe ao ministro etíope, Pedro ao centurião romano e a menina israelita em auxílio de Naamã, o capitão sírio. Envia hoje homens, mulheres e jovens como seus representantes, aqueles que têm necessidade de ajuda e guia divinas. E o segundo texto que nós vamos ler no nosso estudo adicional de hoje vem do livro Obreiros Evangélicos. O tema é o ministério pessoal. Na obra de muitos ministros, demasiados sermões e bem pouco do verdadeiro trabalho de coração para coração. Há necessidade de mais trabalho individual pelas almas. Em simpatia cristã, o ministro se deve aproximar individualmente e intimamente dos homens, buscando despertar-lhe o interesse nas grandes coisas concernentes à vida eterna. Seu coração poderá ser tão duro como as batidas estradas e, aparentemente, talvez seja um esforço inútil apresentar-lhes o Salvador, mas ao passo que a lógica pode falhar em demovê-los, os argumentos serem impotentes para os convencer, o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração empedernido, de maneira que a semente da verdade venha a criar raízes. O ministério significa muito mais do que fazer sermões, importa em fervoroso trabalho pessoal. A igreja na terra compõe-se de homens e mulheres errantes que necessitam de paciente, esforçado labor para que se exercitem e disciplinem em trabalhar de maneira aceitável nesta vida e na futura, sejam coroados de glória e imortalidade. Necessitam-se pastores fiéis que não lisonjeiem o povo de Deus, nem o tratem asperamente, mas que o alimentem com o pão da vida. Homens que sintam diariamente em sua própria vida o poder transformador do Espírito Santo e que nutram forte e abnegado amor àqueles com quem trabalham. É uma obra que requer tato, a que se oferece ao subpastor quando tem de enfrentar afastamento, amargura, inveja e ciúme na igreja, e ser-lhe-á preciso trabalhar no Espírito de Cristo, a fim de estabelecer a ordem.
São necessárias fiéis advertências, repreensões ao pecado, reparações de agravos, tanto pela obra do ministro no púlpito, como pelo seu trabalho pessoal. O coração transviado pode objetar à mensagem e o servo de Deus ser mal julgado e criticado. Lembre-se ele então de que a sabedoria do alto vem, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 3, versos 17 e 18. A obra do ministro evangélico é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Efésios 3:9. Se uma pessoa que entra para esta obra escolhe a parte que exige menos sacrifício, contentando-se com pregar e deixando a obra do ministério pessoal para ser feita por alguma outra pessoa, seus serviços não serão aceitáveis diante de Deus. Almas por quem Cristo morreu estão perecendo à míngua de bem dirigido trabalho pessoal. E errou sua vocação aquele que, havendo entrado para o ministério, não está disposto a fazer a obra pessoal que o cuidado do rebanho exige. O ministro deve instar o tempo e fora do tempo, estar pronto a aproveitar toda a oportunidade para avançar a obra de Deus. Instar o tempo é estar alerta quanto aos privilégios da casa e hora de culto, e às ocasiões em que os homens estão conversando sobre religião. E fora de tempo é estar pronto quando no lar, no campo, de viagem ou nos negócios, a encaminhar habilmente o espírito dos homens aos grandes temas das Escrituras, fazendo-os sentir com o espírito brando e fervoroso as reivindicações de Deus. Muitas dessas oportunidades se deixam escapar desaproveitadas, porque os homens estão persuadidos de que é fora de tempo. Mas quem sabe qual será o resultado de um sábio apelo dirigido à consciência? Está escrito: pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11:6. Aquele que está semeando a semente da verdade pode andar com o coração cheio de cuidados e, por vezes, seus esforços podem parecer infrutíferos, mas se é fiel, há de ver os frutos de seu labor, pois Deus declara em Salmos 126:6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E assim nós encerramos essa belíssima lição do primeiro trimestre de 2024, que teve como tema o livro dos Salmos. E amanhã nós iniciaremos a lição do segundo trimestre. E olha que tema importantíssimo, inclusive um tema para vocês divulgarem, compartilharem bastante os áudios e vídeos deste ministério, que é a leitura dos comentários de Ellen White, porque o tema será o grande conflito, e a lição escrita por Mark Filling e, claro, os comentários de Ellen White. Eu desejo desde já a você um feliz e abençoado sábado, e amanhã eu te espero mais uma vez, agora para iniciarmos mais um trimestre do estudo da lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White.